É, a China não tá colocando. Sim, todas as principais potências que puderem fazer isso aí, certamente vão fazer. E às vezes não precisa nem ser uma arma nuclear, porque a proibição é de armamento bélico. Mas às Existem vezes outras armas experimentais que podem ser utilizadas, uma lupa. né? O cara põe uma lupa lá dentro. Arma laser, né? De modo geral, é uma possibilidade. A ideia era exatamente do laser. Você põe uma lupa lá, vai assim... Ela vai cortando tudo ali, mano. O Diego fala que o Putin é um cara totalmente desligado, assim, de redes sociais, essas Sim, coisas. ele não... Supostamente, né? Ele não tem telefone celular, não tem rede social. Se algo acontece na internet que ele precisa saber, ele recebe a informação de terceiros. Se orienta por jornais, essas coisas. Provavelmente. Assim, né? Mas eu acho interessante, porque vamos comparar, por exemplo, com a situação ali. No próprio governo anterior... Quanta merda não aconteceu porque o presidente anterior e a equipe dele ficavam no WhatsApp ali falando besteira ou falando um monte de coisa. Ou mesmo o caso ali da Dilma Rousseff, quando foi exposto que telefone dela, tudo grampeado, tudo espionado e por aí vai. Às vezes é melhor, não para todo mundo, claro, mas para um presidente de um país... O cara tá blindado no sentido de ele tá analógico. O cara tá sempre analógico, então ele consegue controlar um pouco melhor quem tá acessando aquilo que ele tá fazendo e deixa menos rastros, né? E você acha que ele se preocupa com o sucessor, assim? Eu acho que tá essa... velho, né? Qualquer hora ali pode... Eu acho que essa é a grande preocupação dos russos em geral, né? Porque o verdadeiro legado de um líder... de um grande líder, é se ele consegue fazer com que o sistema que ele montou sobreviva à sua morte. E a gente não sabe se isso vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando o Putin morrer. Pode entrar um fraco ali e acabar com tudo que exatamente. Pode ser que esse sistema construído pela Rússia seja efêmero pela falta de um sucessor decente. Muitos grandes reis foram sucedidos por porcarias. O Marco Aurélio, imperador de Roma, por exemplo, foi sucedido pelo Cômodo. E Cômodo, a partir de Cômodo, a gente consegue apontar ali. Começou a decadência de Roma pra valer. Daqui não tem mais volta, né? Você tem ali, às vezes, o Aureliano, o Juliano, o Constantino, ou o Sétimo Severo, que tem ali um pequeno pico, né? De fortalecimento, mas, de modo geral, é a decadência total. Por quê? Porque um sucessor merda sucedeu um cara muito bom. Essa aí é a grande questão da Rússia hoje. É debatida, é comentada às vezes pelo próprio professor Alexander Dugin, né? Que é um grande filósofo russo. É debatida em muitos lugares. Ninguém sabe quem vai suceder o Putin, né? Existe um esforço hoje, especialmente a partir da operação militar especial, para tentar estabilizar isso que a gente chama de putinismo, né? Porque o putinismo até então era algo ad hoc, né? Era basicamente as coisas como elas vão sendo feitas e não tem ali uma filosofia, não tem ali uma principiologia, não tem ali uma doutrina, entre aspas, né? Não tem ali algo mais substancial, teórico para poder fundamentar. Quando começa a operação militar especial e o próprio Estado russo percebe que eles ainda estavam muito influenciados teoricamente, filosoficamente, politicamente, por ideias ocidentais, eles começam a voltar a se preocupar quando a gente precisa fortalecer a ideia aqui de uma ideologia russa, de uma doutrina russa, etc. Aí começaram a publicar leis, inclusive colocando ali determinadas virtudes, determinados princípios, como sendo ali questões de Estado, né? Você tem ali o governo russo incentivando mais filósofos russos, né? Escritores russos, para poder começar a russificar mais a própria Rússia, que estava bastante ocidentalizada até então. Então, assim, na medida em que você consiga começar a educar uma juventude russa com base em princípios patrióticos, né, ali enraizado numa cultura patriótica, e você consiga botar um cara mais jovem, né, que se destaque para poder, também com essas ideias, talvez até mais doutrinado nessas ideias do que o próprio Putin, para suceder o Putin, e que seja um homem forte, né? Tem gente que tá falando aí que um dos ex-seguranças do Putin, tem muita gente, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas que um dos ex-seguranças do Putin começou a galgar posições de poder, né? O cara era segurança, começou a ser indicado para postos um pouco melhores. E hoje em dia, eu não me lembro agora se ele é um ministro ou se ele é um assessor ou coisa do tipo, né? Então, assim,
Tem indicações em relação a esse cara, tem indicações em relação ao Medvedev, que já foi presidente da Rússia. Tem outras indicações nesse sentido. Mas assim, esse é o desafio final, né? Se ele conseguir colocar um cara continuista, um cara de qualidade semelhante, ele se consagrou para a história. Se ele fizer uma escolha ruim, daí vai ser tipo Marco Aurélio, que foi um bom imperador, mas ao invés de seguir os seus ancestrais, que geralmente não indicavam o próprio filho, né? Os caras escolhiam ali uma pessoa que não tinha nenhuma relação familiar, e ele adotava, né, essa pessoa que se destacou, né, e aí apontava como sucessor. O Marco Aurélio foi deixar, apesar de ser ali conhecido como, né, um dos grandes filósofos do estoicismo, né, e por aí vai, o cara deixou o coração falar mais alto, indicou o próprio filho e condenou Roma basicamente a um colapso em questão de 2 séculos praticamente, né. Se o Putin conseguir fazer a escolha certa, daí aquilo que a gente entende aí como essa Rússia, né, esse novo Império Russo, vai durar mais um tempo razoável. Você acha que esses caras têm essa preocupação, assim, esse ego de se perpetuar na história, assim, de, tipo, você lembrado como um grande líder? Eu não tenho, a gente não tem como ler a mente dos caras, né? Eu tenho a impressão de que o Putin em si, ele tem uma grande preocupação com a Rússia, né? Me parece que mesmo antes, ele nunca foi um cara muito, muito ideológico, né? Mas sempre me pareceu que ele tem uma preocupação ali, eu quero fazer o que é o melhor para a Rússia, ponto. Não tem ideologia, não sou de direita, não sou de esquerda, me interessa aqui desenvolver a Rússia e por aí vai. Se essa questão do cara ficar famoso, eu não sei se ele tem uma preocupação desse tipo, mas acho que todo mundo que vai para a vida pública se preocupa pelo menos com o legado, né? O que eu vou deixar e o que as pessoas vão comentar quando eu morrer, né? Então... Será que eu fui um grande líder? Pois é. Será que eu fui um bosta na história? É quase que uma condenação, né? Isso aí os caras nunca vão saber, porque quando você chega nesse ponto de um grande líder, na verdade você fica cercado por bajuladores, cara. Também. Lê o superchat aí pra nós. Nunca vai saber, ele sempre vai achar que foi bom. Todo líder acha que é bom. Podemos ler os superchats? Claro. Pedrão, você mandou aqui, não mandou? Mandou, tá aqui, ó. Agradecer a galera aí. Agradecer o Rafa mais uma vez, cara. Mano, essa parte aqui vai ser a principal, foda, hein? né? Depois eu vou falar uns negócios aqui que vocês vão ver. O Felipe Bravo, o Brett. Parabéns ao podcast Três Irmãos pelo convidado e pelo espaço. Rafael Machado é um dos maiores analistas geopolíticos do nosso país. E assim como Lucas Leiroz tem se tornado uma referência no Brasil e no resto do mundo. Do Brasil para o mundo. É isso aí, em breve na Rússia de novo, né? O Pedro V. Em última instância, toda lealdade é comprada por aquele que melhor consegue administrar a pirâmide de Maslow, dos indivíduos capazes de coagir. E o governo só é o melhor nisso porque controla a moeda. É verdade, né? Quem controla o dinheiro é o governo. O Alan Pimenta, viva a Nova Resistência. Galera, tem segue lá também. Tem um símbolo da Nova Resistência, assim? Tem alguma coisa? É uma estrela verde com um NR ali. E sinal tem algum? Sinal em que sentido assim? Alguma coisa assim, um sinal de facção, sei lá. Para de fazer isso aí, mano. Eles vão te dar um tiro sem São Paulo. Não faz esse sinal, não. Falei que eu tenho medo da cabeça dele. Viva a Nova Resistência. Esse aqui é o Alan Pimenta, tá? Rafael Machado é um brasileiro diferenciado. Parabéns aos Três Irmãos pelo convidado de qualidade diferenciada. Hugo Martins só participou aqui. O Pedro veio de novo. O wokeismo, doutrinação e indução ao erro. São ótimos para a seleção natural. Só vai cair nisso mesmo quem tem a mente fraca. Todo conservador deveria ser woke. Caralho. Vamos comemorar. E aí tem o Fel. 20 chique para aprender com o Rafael. Top. Valeu, Fel. É isso aí, ó. A galera tá te curtindo mesmo, mano. Pô. Ó, tem mais um aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui pediu pra você falar, hein? O André Moraes. Machado, fale um pouco sobre a ascensão do cesarismo na política moderna. A democracia liberal morreu? Quem pode ser o César brasileiro? Eita, boa pergunta. Aí, ó, valeu, André. Em relação a essa questão, olha só. Uma coisa que a gente tem notado
nas transformações políticas contemporâneas é que nas democracias liberais impera basicamente o poder do dinheiro, né? A força do dinheiro. Só que as democracias liberais, elas não têm conseguido, de fato, atender às expectativas e necessidades das populações, dos povos que esses estados controlam. E é aí que você tem o fenômeno da ascensão do chamado populismo, né? Populismo virou uma palavra de moda aproximadamente, principalmente nos últimos 10 anos, mas já era comentado nos últimos 20, 25 anos, né? O populismo, o Trump populista, o Bolsonaro populista, antes dele o Lula populista, o Jean-Marie Le Pen, que morreu agora, o populismo, né? Lá na Itália também o André Salvini, populista, Matteo Salvini, na verdade, populista e por aí vai. O próprio Putin, etc. Por trás desse fenômeno do populismo, o que você tem é o seguinte: na democracia liberal, você tem essa expectativa de que a política ela vai ser basicamente administrada por técnicos, burocratas, né, por caras apolíticos que supostamente falam em nome da ciência, da verdade, etc. Você tem ali algo como uma pós-política fundada basicamente nesse mito tecnocrático, né, e no controle do dinheiro. Aos poucos, esses tecnocratas vão percebendo que os interesses da população e os seus interesses são radicalmente diferentes e que a população está começando a votar ou querendo votar contra os interesses dessas elites. Eu vou dar um exemplo. Na Europa, na União Europeia, ao longo dos anos 90, houve uma série de votações para os países entrarem para a União Europeia. Em alguns desses países, a maioria da população votou não. Não queremos entrar para a União Europeia. Aí os tecnocratas foram e botaram outra votação. Aí a população votou não queremos entrar para a União Europeia. E fizeram uma outra votação. E aí a população eventualmente votou queremos entrar para a União Europeia. Ou seja, eles foram repetindo eleições até dar o resultado que eles queriam. E claro, entre uma eleição e outra, você faz a propaganda do caramba, né? Mete um dinheiro, né? E por aí vai. Censura quem tá do outro lado, etc, né? Só que aos poucos, essas elites começaram a ver que essas populações de vários lugares ao redor do mundo, o voto democrático deles, a vontade democrática, não era tão interessante assim, né? E essa vontade democrática começou a querer se expressar na escolha, na seleção de figuras semelhantes a Césares. Tem um filósofo do início do século XX, Oswald Spengler, que é um filósofo exatamente das teorias cíclicas da ascensão e queda de civilizações, que ele diz o seguinte: ele fez uma análise de várias civilizações, ele diz que os ciclos que essas civilizações seguem são análogos, né? Então, se você analisar, por exemplo, a civilização árabe-persa, ou a civilização ocidental, a civilização greco-romana, ele separa a civilização greco-romana da civilização ocidental, ele coloca como coisa diferente. Ou a civilização chinesa e por aí vai. Na fase de decadência, né, em que você tem aí cada vez mais esse engessamento dessa ordem fundada no materialismo, no dinheiro, né, no gerenciamento tecnocrático das coisas, as pessoas começam a querer ansiar por um homem de força que liquide essa elite oligárquica, né, e se coloque ali como um homem de ação, como um César a cavalo, né, para restaurar uma política baseada na força, na vontade, no poder e por aí vai, contra a política baseada no dinheiro. Ele vai dizer, por exemplo, que na época em que surgem os Césares, né, no final ali do período clássico, você tem basicamente esse fenômeno. E que isso acontece em quase todas as civilizações. E aí a gente pode começar a olhar para a civilização ocidental e começar a ver que os caras, por exemplo, na França, estão começando a ficar cansados desse negócio aí de Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, né, uns caras ali meio fracos, meio, né, eu falo em nome da ciência econômica, em nome disso, em nome daquilo, em vez de caras que vão ali, impõem a sua vontade e decidem, porque você elege um cara para mandar, você não elege um cara para consultar oráculo econômico, oráculo científico e tal, para fazer, você elege um cara para que ele mande
no país, para que ele tome decisões, né, e tome decisões a partir da vontade soberana que ele encarna como, na democracia, um vencedor de eleições. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, essa sucessão interminável de presidentes que fazem as mesmas coisas, defendem as mesmas coisas, entra Reagan, Clinton, Bush filho, Obama, né? Beleza? Os caras, eles veem esse entra e sai como sendo basicamente não a política, mas a antipolítica, a pós-política. Porque é basicamente uma rotação de gestor. Entra e sai esses caras, é feito mais ou menos o mesmo. A política, né, essa pós-política, essa antipolítica, vai sempre na contramão dos interesses da maioria da população. E aí você começa a fomentar, você começa a ter, nascendo no coração da população daquele país, até nos Estados Unidos, em que ninguém nunca esperava que algo assim acontecesse, um anseio por um homem de força que quebre o sistema, que venha de fora do sistema, quebre o sistema, esmague essas oligarquias e tome decisões com base na própria vontade, né? Trump, por exemplo, é uma encarnação americana desse anseio por um César, né? Caras como o próprio Lula, ainda que o Lula tenha aos poucos sido absorvido pelo sistema, mas originalmente, caras como o Lula ou como o Bolsonaro, em alguma medida, eles encarnam anseios semelhantes. O César, ele não é bom nem ruim, ele é a expressão de uma fase de decadência da democracia liberal. Figuras como, por exemplo, o Viktor Orbán, na Hungria, representa a mesma coisa, é um homem de força que supera ali uma ordem decadente, de rotação entre presidentes que não mandam em nada, e ali ele se ergue como um homem de força que toma decisões com base ali, supostamente, no interesse nacional e na soberania nacional. O novo primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, a mesma coisa. O Erdogan, na Turquia, a mesma coisa. Caras que vêm até de antes, como Bashar al-Assad, até pouco tempo atrás, ou Alexander Lukashenko. A própria figura do Putin, né? Putin, o que o Putin é, senão um César que nasceu ali do caos, porque a Rússia estava no caos, na decadência, na desgraça, na destruição, e ele foi ali elevado, né, e se tornou ali basicamente um César. Você acha que o Bukele e o Milei podem ser um César? O Bukele certamente é um César. Em alguma medida, a expectativa do povo argentino é de que o Milei fosse ali um César. Como eu falei. Ainda não dá pra... Não dá pra dizer. Mas o Bukele, sim. O Bukele, com certeza. Né? Então, mas como eu falei, o César ele não é necessariamente uma figura positiva nem negativa. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, né? É o cara que vem e resolve o problema. É o cara de força, na marra. Ele vem, ele quebra a ordem liberal, a ordem constitucional, às vezes, para poder resolver os problemas com base na vontade pura, né? Na imposição da vontade pura, né? Isso pode acontecer pela democracia. Não depende de golpe, não precisa ser ditadura. O povo pode, se ele tiver sucesso, eleger um cara que vai ser assim, né? E que vai tomar decisões dessa maneira. É aí que as democracias liberais começam a desenvolver um mecanismo para barrar essa capacidade do povo eleger Césares contra a oligarquia. É o mecanismo da juristocracia. Você começa a empoderar os juízes para que o sentido da democracia deixe de ser a pura expressão da vontade do povo, da vontade majoritária do povo, e passe não, democracia é direitos humanos, democracia é a supremacia das minorias sobre as maiorias, democracia passa a ser um monte de coisa, menos a vontade pura da maioria popular. E aí, essa juristocracia, quando ela fica cada vez mais forte, ela começa a tomar decisões contra-majoritárias. Ela aprova leis que os políticos eleitos jamais aprovariam. Então, assim, a elite globalista, a elite liberal internacional quer determinadas leis naquele país. O legislativo vai aprovar, vai votar? Não. O executivo vai aprovar isso daí? Não. Então, isso vai para a mão dos juízes. Os juízes usam ali qualquer tipo de lero-lero constitucionalista para dizer, não, em nome dos direitos humanos, nós precisamos impor isso aqui. E ele vai e impõe. E você vai construindo uma ordem na qual a soberania vai sendo deslocada cada vez mais do povo e passa para as mãos de uma elite tecnocrática composta majoritariamente por juízes com vínculos internacionais. Porque esses juízes, estejam ele na Polônia, por exemplo, onde você teve, num país esmagadoramente católico, você está tendo uma pressão a partir do judiciário para a aprovação de leis ali naquele âmbito do wokeismo envolvendo questões sexuais e por aí vai.
Isso está sendo passado por cima da população, por cima do presidente, por cima do legislativo, através dos juízes. Ou no México, em que o López Obrador fez ali uma reforma do judiciário para tentar enfraquecer os juízes, precisamente porque era dos juízes que vinha, especialmente do juiz da Suprema Corte, que vinha aí a oposição aos projetos dele, de você criar mais empresas de petróleo, criar mais fábricas, você fazer uma série de reformas ali que fortaleceriam a soberania mexicana. Aí o López Obrador implementou uma reforma do judiciário para tornar os cargos limitados no tempo e, inclusive, tornar uma boa parte dos cargos de juízes eleitos pelo povo para dar ao povo essa possibilidade de dizer quem é que vai ser juiz e quem não vai ser juiz. Ele conseguiu fazer isso lá? Conseguiu fazer isso, né? Então, essa figura aí da juristocracia é o mecanismo construído aí pelas elites liberais para tentar gerenciar o globalismo nos países em que a população está querendo se revoltar e querendo elevar césares para enfrentar essas oligarquias. E aí a juristocracia vira rapidamente uma tirania.